para que Deus venha usar a minha vida com essa palavra. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, neste momento nós queremos te agradecer. Muito obrigado por mais um dia de vida, por mais um culto. Obrigado, Senhor, porque com a tua palavra o Senhor nos ensina, nos admoesta, Pai. O Senhor briga com a gente, mas para o nosso bem. Nos corrige para que nós possamos viver uma vida plena, com o caráter de Cristo aqui nessa terra, Pai. Que o Senhor venha usar a minha vida, que todas as palavras que eu falar venham ser vindas do teu Espírito Santo. Não seja nada de mim, mas que seja tudo de ti, que toda a honra, glória e adoração seja entregue a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. A gente vai ler Isaías 59, tá bom? Por favor, abram suas Bíblias. A gente vai ler, vamos falar um pouco sobre várias partes do capítulo, mas nós vamos ler só do versículo 1 ao 4, tá bom? Vou começar aqui da minha versão. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vós não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia a perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Então, irmãos, esse capítulo de Isaías, ele está denunciando as transgressões do povo de Israel. Nós sabemos que Deus separou um povo específico, não porque Ele só queria salvar esse povo específico, mas porque por meio desse povo viria Jesus e todas as nações da terra seriam abençoadas. E mais do que apenas em Jesus, eles queriam que esse povo de Israel refletisse a glória de Deus, refletisse quem o verdadeiro Deus era, o Deus monoteísta, o Deus único, porque desde antes as pessoas adoravam outros ídolos, adoravam deuses feitos por mãos humanas, e Israel tinha que ser uma influência positiva no meio daquele povo. Israel tinha que ser um modelo, para onde as nações da terra inteira olhassem e vissem Deus e quisessem esse Deus e quisessem ser como eles. Mas ao invés disso, Israel pecava constantemente contra Deus. E alguns desses pecados são bem específicos que eu quero falar um pouco com vocês, que na verdade são pecados que Deus tem falado muito comigo sobre como nós nos acostumamos. A gente fala muito sobre, por exemplo, imoralidade sexual, a gente fala sobre adultério, a gente fala sobre vício. Mas tem coisas que nós nos acostumamos a levar conosco. Essa época que Jesus ainda não estava, certo? Hoje, a Bíblia fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que vivem segundo o Espírito, não segundo a carne. Isso em Romanos 8. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus não são perfeitos. Nós somos falhos ainda. Só vamos ser perfeitos quando Jesus voltar e quando nós estivermos na glória com Ele. Mas uma característica de uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo é a honestidade e a humildade de coração. Quando nós pecamos, nós temos que ser honestos e humildes para admitir o nosso erro diante de Deus e pedir perdão, confessar os nossos pecados. Porque um pouco mais à frente, o apóstolo Paulo vai falar: se é que vocês são nascidos de novo, se é que o Espírito de Deus habita em vocês, então vocês não vivem mais segundo o Espírito. Mas se vocês têm vivido segundo a carne, então o Espírito de Deus não está sobre vocês. E às vezes nós pecamos por ignorância, pecamos porque nós às vezes não conhecemos a palavra de Deus, não sabemos que aquilo é errado, ou pecamos por pura teimosia. A gente sabe que é errado, mas a gente continua fazendo.
E esse primeiro versículo fala que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o ouvido agravado para que não possa ouvir. Por que Isaías fala isso? Porque o problema não está em Deus. Deus está o tempo todo com as mãos estendidas para nos salvar, com os ouvidos abertos para ouvir a nossa oração. Mas o versículo 2 diz: mas os seus pecados, a vossa iniquidade faz divisão entre você e Deus. Os nossos pecados não deveriam mais nos afastar da presença de Deus, porque Jesus já morreu por eles. Mas quando nós não confessamos nossos pecados, quando nós permanecemos no nosso erro, isso sim nos afasta de Deus, principalmente quando temos consciência daquilo que nós fazemos. Muitas vezes na palavra de Deus, Jesus fala que haveria muito mais rigor para a cidade de Cafarnaum, para Samaria, do que para Sodoma e Gomorra no dia do juízo. Isso porque eles tinham conhecimento, eles conheciam a Jesus, eles tiveram Jesus com eles. Mas Sodoma e Gomorra não. Nós sabemos sobre Sodoma e Gomorra, né? Que era um antro de imoralidade sexual e que Deus destruiu aquela cidade tão cheia de pecado que ela era. Mas essa cidade vai ter menos rigor no dia do juízo do que Cafarnaum e Samaria, do que nós aqui. Porque nós fomos levados ao conhecimento da verdade. Nós somos levados ao conhecimento de Jesus Cristo. Então nós seremos julgados com muito mais rigor. Aqui no versículo 3 fala assim: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Quando fala contaminadas de sangue, não é necessariamente homicídio, assassinato, que é uma coisa que a gente tem certeza, sabe com toda certeza que é pecado. Mas na verdade isso faz referência à forma como eles adoravam naquela época. Nós sabemos que eles sacrificavam cordeiros, né? Tinham sacrifícios de pacíficos, sacrifícios, ofertas mesmo, sacrifícios pelo pecado, tinham muitos tipos de sacrifício. E naquela época o povo sacrificava muito para Deus, mas Deus não tinha prazer no que eles entregavam. E agora colocando isso para hoje, quando nós estamos em pecado diante de Deus, mesmo aqui dentro da igreja, a gente vem aqui, louva, levanta um aleluia, a gente se esgoela, mas Deus não tem prazer naquilo que nós entregamos. Em Isaías 1, eu vou aqui ler para vocês, versículo 11. É muito forte isso, e Deus tem misericórdia na nossa vida, porque se a gente estiver aqui fazendo o que a gente faz, dançando, cantando, e Deus não está recebendo, a gente está fazendo em vão. Isaías 1, o 11 diz assim: de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Eu já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses pisar os meus atos? Não tragais mais ofertas de balde ou incenso para a minha abominação, e também as festas de lua e os sábados e a vocação das congregações. Eu não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Imagina Deus olhando para nós e todos nós reunidos aqui, mas em pecado, e Ele olha para a gente e fala: eu não me agrado do que vocês estão fazendo, eu tenho nojo disso, é uma abominação para mim. Porque a lei de Deus pedia os sacrifícios, a lei de Deus pedia as festas de lua nova, os sábados, o ajuntamento da congregação. Deus pedia isso na lei e eles faziam, mas eles faziam ali, e quando saíam de lá, eles voltavam ao pecado deles. E quando a gente fala sobre pecado, a gente foca muito nessas coisas que, tipo, né, que a gente fica, nossa, abominação, tipo assassinato, estupro, adultério, imoralidade sexual. Mas irmãos, gula é pecado. Tem uma coisa que, meu Deus, tem batido, é sobre gula pra mim. Porque a gente gosta de doce, a gente gosta de chocolate, a gente gosta de comer feijoada, a gente tem prazer em comer. Mas quando nós deixamos isso nos controlar, é isso que é a gula. A gente não consegue parar de comer, e isso é pecado. Diante de Deus é a abominação. Diante de Deus a preguiça também é pecado. Vai ter com a formiguinha preguiçoso. É o que eu tenho que falar para mim todo dia.
ontem a gente estava, até falei com o Matheus, a gente estava aqui e o pastor Elton estava pregando para os jovens e falando muito sobre moralidade sexual. E real, né? Entre jovens, os hormônios, a flor da pele, isso acontece demais, né? Mas, agora vamos falar sobre mim. Já venci essa parte da minha vida, graças a Deus. Eu não peco mais nisso. Deus já me libertou. Mas então a minha preguiça? Mas então a minha gula? Mas então o meu egoísmo? Diante de Deus, será que isso não fede tanto quanto a imoralidade sexual? Quanto o sexo antes do casamento? Quanto o adultério? Mentira, gente, é considerado pecado de feitiçaria. E às vezes a gente mente para nos safar de algumas coisas. Teve uma vez que eu fui fazer uma visita na casa de uma moça com os juniores. Daí a gente chegou, na primeira vez a casa dela era um pouco menor, né? Pequena. Daí eu falei, vou levar menos junior pra moça não se sentir desconfortável. Então daí eu fui e levei só 2 comigo. Só que quando eu cheguei lá, ela tava buscando cadeira na vizinha dela. E daí ela falou, nossa, mas eu vi vocês e tal. Daí eu olhei pra ela, gente, é automático. Sabe o que é uma coisa automática? Porque a gente se defende a qualquer custo. Essa é a verdade. Se a gente não ora e não se alimenta da palavra de Deus, a gente peca porque a gente quer se defender, porque a gente não quer que as pessoas vejam o nosso lado ruim. Então daí ela falou, nossa, cadê o resto? Não, só veio eles, não deu para os outros virem. Tinha 3 junior querendo vir, e eu falei, não vem porque a casa dela é pequena. E na hora, irmãos, na hora o Espírito Santo veio para mim e falou assim, você não percebeu que você mentiu para ela? Eu fiquei assim, ó. Mas foi automático, né? Tipo, foi que saiu assim, eu vomitei a mentira na cara dela. Mas isso é mentira, irmãos. E às vezes a gente tá acostumado, sabe? Jeitinho brasileiro. A gente fala, jeitinho brasileiro de ser, vamos dar um jeito aqui, vamos dar um jeito ali. Não tem problema não, você fingir isso aqui. Tem problema sim, gente. Mentira, tipo, a gente não mente falando que a gente é a princesa da Arábia, sei lá, porque isso daí já é demais, ninguém nem vai acreditar. Mas a gente mente em coisas pequenas e a gente não percebe. Mas é verdade, gente. E agora imagina uma vida de mentira, uma vida de preguiça, uma vida de gula. Aqui agora a gente vem, adora, que coisa linda, e Deus está falando, eu não estou recebendo nada do que você está me dando. Para mim é uma abominação. Para mim tá subindo com um cheiro horrível, isso tá fedendo diante de mim. Para de fazer isso. Quem mandou você vir para minha casa fazer isso para mim? Se você tá desse jeito lá fora. Deus, Ele não é. Eu ouvi isso, deixei isso muito no meu coração. Ele não é um namorico de verão, sabe? Uma coisa assim que você vem aqui um pouquinho, daí depois, outros dias da vida, você não tem que dever nada para Ele. Você não deve fidelidade, você não deve devoção, você não deve consagração, você não deve nada. Mas aí no domingo você fala, ai, tô querendo ir ali. Daí vem. E daí o resto da semana, eu sou de mim mesma, eu faço o que eu quero. O importante é ser feliz, o importante é fazer as minhas vontades. Deus não é essa pessoa. Ele quer casar com você. Ele tem um compromisso com você. E Ele espera, irmãos, Ele espera que nós venhamos corresponder isso. E corresponder com a linguagem de amor de Deus. A linguagem de amor de Deus é que nós venhamos obedecer os mandamentos dEle. Ele fala, aquele que me ama verdadeiramente obedece os meus mandamentos. A nossa linguagem de amor às vezes é palavras de afirmação. Não sei se vocês já leram, tem esse livro, né? 5 linguagens do amor. Daí tem, tipo, palavras de afirmação, tem que ouvir sempre que ama a pessoa. Presente, tempo de qualidade, tem um monte. E a gente tem linguagem de amor. As pessoas que convivem com a gente sabem. A minha irmã, por exemplo, eu posso ficar uma semana sem falar com ela. Se eu dou um chocolate pra ela naquele dia, ela vai ganhar um dia. E ela ama, assim, ela me ama. Naquele dia, ela devoção a mim total. Porque a linguagem de amor dela é presente. É verdade. É sério. Só que agora sobre mim. Eu gosto de ter tempo de qualidade. Eu gosto de abraço, eu gosto de ficar ouvindo. Ai, que linda, que fofa, te amo. Isso é minha linguagem de amor. Então o tempo todo eu tô abraçando elas, ela fica, nossa, me larga mesmo, solta dela, nossa, me deixa te abraçar. E tipo, é só a minha, pelo visto, né? Linda! Te amo, Bia! Né? Viu? Mas a linguagem de amor de Deus é que nós venhamos obedecer os mandamentos dele. É assim que nós mostramos que nós amamos ele. E a Bíblia fala mais uma coisa, irmãos, que, isso pra mim,
antes era também uma coisa muito difícil. Que os tímidos, em Apocalipse fala que os tímidos terão lugar no lago de fogo. Os tímidos. E eu fui pesquisar. Isso foi aqui agora. Eu falei, nossa, que, né? Eu fui pesquisar, como assim os tímidos, né? Pessoas tímidas, não é mesmo? Não, pessoas covardes, medrosas, que não conseguem expressar a sua fé. Pessoas que aqui, ok, aqui eu falo que eu amo Jesus, aqui eu falo que tudo bem, aqui eu levanto a mão, adoro, mas lá no meu trabalho, na minha escola, eu sou um 007, né? Agente disfarçado, ninguém nem sabe que eu vou na igreja. Às vezes a pessoa não precisa, gente, você não precisa estar fazendo um monte de besteira e falando que não conhece Jesus para estar negando ele. Você nega ele quando você nega ele para as pessoas ao seu redor. Porque a bênção da salvação e tudo que Jesus conquistou pra gente na cruz não é só nossa. É pra gente compartilhar. Se a sua salvação tem sido egoísta a esse ponto, você tem que ver no que você está acreditando. Esse não é o Jesus que está na Bíblia. A nossa salvação tem que expandir ao nosso redor. As pessoas têm que ouvir de nós. As pessoas têm que saber que elas podem se apoiar em nós e vir pedir oração. As pessoas têm que saber que quando elas vierem pedir um conselho, a gente vai dar um conselho segundo a palavra de Deus. Então os tímidos né, vão ser lançados no lago de fogo. Como é que a gente fala? Dos covardes, os medrosos, aqueles que não têm coragem de professar a fé. E quantas vezes a gente vê pessoas assim? Nesse capítulo 3 ainda fala: os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Mas agora, olhando assim para o povo de Israel, como um povo que conhece a lei de Deus, que tinha a consciência do único Deus e um Deus que salvou eles do Egito, que fez tantas maravilhas, e que a gente sabe isso porque isso foi passado de geração em geração, certo? Então aquele povo conhecia, né? Tinha informações acerca de Deus. Mas a Bíblia fala que na boca sai, a gente fala que o nosso coração está cheio. Então, aquele povo tinha a palavra de Deus, igual a gente tem. Mas eles enchiam o coração de outras coisas. E quantas vezes nós também não somos iguais? Nós temos a Bíblia, gente, tem países que, lugares que a Bíblia não está traduzida e que eles conseguem uma página da Bíblia. Só uma página da Bíblia. Isso para eles é um maior tesouro. E a gente tem a Bíblia inteirinha, de Gênesis a Apocalipse. E durante o nosso dia a gente não separa 5 minutos para isso. E a gente enche o nosso coração de Netflix. Isso também é uma coisa, Deus pegou muito no meu pé sobre isso. A gente enche nosso coração de Netflix, a gente enche nosso coração de música, a gente enche nosso coração de, sei lá, Free Fire, né? Não sei se vocês jogam, mas meu irmão joga muito. Mas a gente enche de tanta coisa, a gente faz tanta coisa. Mídia tipo Instagram, Facebook, e tem tanta coisa enchendo o nosso coração, menos a palavra de Deus. Então a gente acaba virando esse povo, que é o povo de Deus, mas que os lábios falam falsamente, a língua pronuncia perversidade, porque você só está cheio disso no seu coração. Não existe meio termo, gente. Não existe um momento do seu dia em que você não está alimentando nenhuma parte do seu corpo. Ou a gente alimenta nosso espírito, ou a gente alimenta a nossa carne. Se você não está alimentando o seu espírito, com certeza você está alimentando a nossa carne. E a gente alimenta a nossa carne todo o tempo. Então, como a gente espera uma vida de santidade, uma vida onde Deus tenha prazer, onde nós podemos dizer: eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu sou uma testemunha de Deus aqui, se nós não passamos tempo com a palavra? Adorar, irmãos, é uma maravilha. Igual, nossas armas, a bispa falou aqui. Mas sabe por quê? Porque os louvores têm que ser bíblicos. Não adianta a gente ficar adorando coisa que é só para encher o nosso ego. Sabe? Porque tem música assim. Tem música que a gente só canta: Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Ok, cara, Deus te ama, mas vai ler a Bíblia. Meu Deus, Deus te ama e, nossa, Deus me ama, você não vai amar Ele de volta? Gente, a gente dá risada porque é uma coisa real, mas é seríssimo isso. Fala a Deus. Em Salmo 119 fala assim:
eu guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Não é a oração e nem o louvor que nos traz uma vida de santidade. É a palavra de Deus, é a busca diária, é a alimentação diária com a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que alimenta a nossa fé. É pela fé que nós somos salvos. Como você espera ter o selo do Espírito Santo no seu coração se a sua fé não existe mais? Às vezes tem gente vindo aqui por pura monotonia, porque tipo, minha vida inteira eu tô na igreja, mas nem acredita mais em Deus. Porque só ouve falar dele uma vez na semana. E o resto, só nada, é isso. Acha que Jesus é igual um namorico de verão. Nossa fé precisa ser alimentada. Nosso espírito precisa ser alimentado, senão nós não vamos conseguir. É exatamente por isso que Deus nos deu essas instruções. É exatamente por isso que Jesus também morreu na cruz. Porque se a gente conseguisse salvar, né, sozinho, então já estava todo mundo no céu. Mas acontece que ninguém está lá ainda, né? Tipo, tem alguns, né? Porque alguns já morreram, estão lá. Mas a gente não está no céu ainda porque a gente não é perfeito e a gente não consegue sozinho. Porque nós estamos sendo moldados o caráter de Cristo, esperando pela vinda dele, para que quando ele venha, nós estejamos na estatura do homem perfeito diante de Deus. E nós não podemos fazer isso sem a palavra de Deus. Aqui no versículo 4 fala assim: ninguém há que clame pela justiça. Ontem, irmãos, eu tive uma aula na Jocum, que eu até falei para minha mãe. Minha cabeça botou assim, ó. De verdade. Foi um negócio. Eu nunca me senti tão, sabe assim, impotente. E tipo, quando você não faz nada, né? Esqueci o nome disso. Falha, porque a gente está falando sobre justiça social. E o quanto isso é nosso papel como igreja. A gente está tendo agora as eleições. E o mundo diz que a gente não pode se intrometer. O mundo diz que a igreja tem que ficar longe do Estado, que o Estado é laico, Só que acontece, irmãos, que se a gente deixar isso tudo, o nosso país nas mãos deles, nós vamos perecer junto, tá bom? Porque nós somos a salvação para aqueles que estão lá fora. E nós temos que influenciar o nosso governo. Então, se hoje você ainda não foi votar, vote com consciência. Não é só o seu presidente que governa o Brasil. Os seus vereadores governam a sua cidade. O seu prefeito governa a sua cidade. Você quer ter liberdade para falar de Jesus? Vote em quem dá liberdade para falar de Jesus. Não vai votar em quem quer tirar o evangelho dos lugares. Porque antes, sabe o que eu pensava? Pensava assim, vou votar em alguém que vai ajudar os coitadinhos, né? Tipo, as minorias. Porque eu sou de Deus, eu posso sofrer. Daí eu pensava assim, achava, não, super, né? Sofrer amor sacrificial, né? Só que daí eu percebi que se eu votar em alguém que não me deixa pregar, que salvação e que ajuda que eles vão ter? Porque a redenção da humanidade a gente só vai vir quando Jesus voltar, isso é fato. A política não vai salvar ninguém, mas a política vai te dar e vai me dar a liberdade de pregar o evangelho. Será que a gente um dia vai virar uma Coreia do Norte? Onde as pessoas são mortas e levadas para campo de concentração, ninguém tem nem ideia de quantos cristãos tem lá. Você vai lá no Google Maps e você não consegue nem entrar no país, é impossível. Será que a gente vai virar uma China que persegue as religiões e que tem perseguido e tem feito as igrejas se encontrarem em um lugar subterrâneo? Eu não sei, mas agora eu sei que eu posso lá fora e pregar, eu sei que eu posso lá fora entregar um panfleto. Isso é liberdade que Deus tem dado para nós. E isso está na política, gente. Nós temos que nos posicionar. Nós temos que votar em pessoas que vão nos dar liberdade, porque essa é a salvação para aqueles que estão lá fora. Nós temos que nos incomodar com as injustiças sociais. Essa professora estava falando sobre o livro de Amós. E lá fala muitas coisas que o povo tinha feito em relação às injustiças sociais. Ele falava, vocês deixam que venha pó sobre a cabeça dos pobres. Isso significa que no Oriente Médio tem uma cultura, não sei se isso aconteceu com o presidente, jogaram um chinelo. Um homem do Oriente Médio chamou ele de um cachorro, porque lá isso é, né, um insulto. Pegou um chinelo e tacou na cabeça dele. Isso, para eles, é o nível máximo de humilhação.
ter o seu chinelo colocado sobre a cabeça, o chinelo de alguém colocado sobre a sua cabeça. Isso é um nível máximo de humilhação. E era isso que o povo fazia. O povo humilhava os pobres, sabe como? Eles não lutavam por eles, pelos direitos deles. Eles se conformavam com aqueles que eram mais ricos saindo ilesos. Vocês viram o caso da menina Mari Ferrer? Que foi inocentada, que na verdade teve o abusador dela, ela foi abusada, drogada, e teve o abusador dela solto, e falaram que era estupro culposo. Gente, existe isso? E quantos de nós aqui nos inconformamos em oração pedindo por justiça pela vida dessa menina? Por justiça pela vida de milhares de meninas que são abusadas pelos seus pais, pela sua família. Justiça pelos negros que têm sido mortos, como George Floyd foi morto nos Estados Unidos, sem motivo. Esse é nosso papel. Justiça pelos órfãos que têm sido deixados lá para morrer nos orfanatos. A igreja era para ser isso, para lutar pelas questões sociais, para lutar pelos menos favorecidos, para lutar por aqueles que não têm voz, porque eles não têm. Nós deveríamos ser o número 1 de pessoas que adotam crianças. E adota todo tipo de criança, gente. Não é só um bebezinho que é fácil de cuidar e que você não vai ter que explicar para ele as coisas. Tem que adotar criança que tem deficiência. Tem que adotar criança que tem 14 anos de idade, que está vivendo lá desde que tem meses de idade e que já acha que ninguém ama ela. Esse é nosso papel como igreja: lutar pelas minorias, chorar com aqueles que choram, nos alegrar quando eles tiverem vitória. Esse é o nosso papel. E aqui fala que não há quem clame por justiça. E quantas vezes nós temos nos conformado com isso? Diante de Deus, isso é abominação, gente. Deus odeia que as minorias sejam tratadas dessa forma. Deus odeia injustiça. E nós estamos aqui para ajudar, para mostrar o que é a justiça de Deus. É claro que tem momentos em que isso aqui fala sobre a justiça de Deus, que muitas vezes nós queremos colocar a nossa, né? Nós também precisamos ter sensibilidade para saber o que Deus quer de nós. Porque a gente não busca por justiça pela Mari Ferrer e por todas as outras meninas assim. A gente não busca por justiça pelos órfãos. A gente não busca por justiça pelos negros, pelas pessoas que não têm o que comer, pelas pessoas que não têm o que vestir. A gente tem 5.000 casacos, mas a gente quer justiça pela pessoa que feriu a gente quer que Deus pira ela com a justiça dele. E a gente quer que a pessoa que nos machucou seja machucada por alguém também. E pra gente isso é justiça. Mas não é assim. É a justiça de Deus. Irmãos, nós sabemos o que é isso. A gente só escolhe não ver, tá? Existe a essência de Deus no coração de cada um de nós. E até das pessoas que não estão aqui. Mesmo estando no pecado, e a imagem delas ter sido um pouco desfeita, né? Por causa do pecado, ficou embaçado para elas. Mas elas são imagem e semelhança de Deus. Elas têm o sopro de Deus. As pessoas sabem, dentro da gente existe a verdade, existe a justiça de Deus. Se nós buscarmos, a gente acha. Se a gente bate na porta, a porta é aberta. Se a gente pede, a gente recebe. Mas a gente é muito mais fácil a gente ficar olhando só para aquilo que é confortável pra gente. A gente ficar olhando só para aquilo que pra mim tudo bem. Aqui ainda nesse versículo fala: nem ninguém que compareça em juízo pela verdade confiam na vaidade e andam falando mentiras. Quando nós vivemos aquilo que Deus não quer pra gente, nós estamos vivendo mentiras, vocês sabiam? Porque Deus é a própria verdade. Jesus não fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Deus é a verdade, Ele é a nossa bússola. Ele é a verdade em pessoa. E quando nós não vivemos de acordo com Ele, de acordo com as leis dEle, de acordo com aquilo que Ele tem para nós vivemos mentira. E muitas vezes é isso que a gente quer. A gente tem um Deus dentro da nossa barriga, sabe? Que a gente quer suprir Ele, que a gente quer que Ele seja satisfeito, que a gente só quer ouvir pregação de Deus me ama, né? Mas não pregação de vai mudar e consertar a sua vida, senão você vai pro inferno.
Porque essa é a verdade, gente. Se nós estamos em Jesus, existe arrependimento no nosso coração. Se nós estamos em Jesus, nós estamos vivendo agora pelo Espírito, não pela carne. E Deus odeia o pecado. E se nós não temos falado, se nossa crença só fica aqui, e não vai para as nossas mãos, para as nossas atitudes, então, que crença é essa? Se a nossa crença é só para até onde tá bom pra gente, então parabéns, você está só alimentando um Deus na sua barriga e está se enganando. Você está achando que você tá ok, que quando Jesus voltar vai dar tudo certo, mas não é verdade. Isso foi um baque para mim também. Essa palavra, ela falou muito forte comigo, porque eu percebi coisas, como por exemplo, quando a gente fala sobre coisas assim difíceis de explicar, como a justiça de Deus, como ela funciona, por que o coitado, o justo sofre, o injusto sofre, que isso para mim isso era incabível. Eu falava, nossa, esse não é meu Deus, porque é muito mais fácil eu aceitar que Deus só é amor e que Ele nunca se ira com o pecado. Não é muito mais fácil a gente pensar assim? E é assim que o mundo também quer. Por que vocês acham que existe igreja que aceita homossexualismo abertamente, que aceita todo tipo de coisa, que fala, não, Deus criou a diversidade? Porque eles só acham que Deus só é amor. Eles acham que Deus só é graça, eles acham que Deus só é misericórdia, mas Deus também é justiça. E justiça contra o pecado, justiça contra as injustiças sociais. Esse é o nosso Deus. E Ele não deixa de ser amor, gente. Ele está aqui hoje dando uma lapada na minha cara, dando uma lapada nas nossas caras, porque Ele nos ama e porque Ele te quer com Ele. E porque Ele está falando que as suas iniquidades estão fazendo divisão entre você e Deus. E porque Ele está falando, eu quero receber o seu louvor, mas como? Se as suas mãos estão sujas de sangue. Aqui em Salmos 24 diz assim, no versículo 3 e o 4: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Eu procurei o que era vaidade e no Google, e estava assim, qualidade do que é vão, vazio e firmado sobre aparência ilusória. É a valorização que se atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades fundamentada no desejo de que tais coisas sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. E às vezes a nossa fé é só mais um palanque pra gente, sabe? É só mais um jeito das pessoas olharem pra gente com admiração. Às vezes a nossa fé é só mais uma coisinha na nossa vida pra ser uma vaidade. Pra tipo, eu sou crente, eu sou tal, eu sou bambambam, diante de Deus não há nenhuma condenação. E isso, acredita nas mentiras que você tem colocado no seu coração. A palavra de Deus não está aqui para satisfazer o seu desejo. A palavra de Deus não está aqui para satisfazer o meu desejo. Está para confrontar a gente. Está para mostrar, você está desejando errado. Quantas vezes a gente fala sobre idolatria, né? E a gente fica pensando, não, idolatria é coisa de ídolo, né? Ou tipo, idolatrar o celular e tal. Mas às vezes a gente se idolatra. A gente pega as mentiras que a gente se convenceu, né? A gente pega nossos desejos, aquilo que a gente quer, e a gente fica com isso assim, não solto, não solto, não solto. É isso, essa é a verdade absoluta, meu desejo é esse. Tipo, pede pra Deus, eu quero isso, e faz disso uma idolatria. A gente faz isso, gente. A gente nem pergunta pra Deus, é isso que o Senhor quer de mim? Porque a gente tem medo dele falar não. E daí a gente vai ter que, soltar. Porque se a gente ficar, né, vai ser pela nossa conta em risco. Mas acontece que Deus está sempre aqui para responder. As mãos deles não estão atadas para que não possam salvar. E os ouvidos não estão trancados para que não possa ouvir. E hoje, gente, é dia de conserto. Hoje é dia de confessar. Porque ainda existe o Espírito Santo no seu coração. Senão, não tem como você se arrepender. Ele ainda está aí. Ele ainda está aí. Todas as vezes que você fazia alguma coisa, ele tentava te convencer. Só que você, cabeça dura, teimoso. Eu, cabeça dura, teimoso.
a gente ficava insistindo no erro. Só que hoje Ele quer que a gente abra o nosso coração e fale: Jesus, estou fazendo isso, e eu, por mim mesma, não vou conseguir parar. Mas foi por isso que Ele veio na cruz e morreu no nosso lugar. Foi por isso que Ele enviou o Consolador para morar dentro de nós, para que nós possamos viver essa vida no Espírito, senão nós estaremos na carne. Foi para isso que Ele deu a Bíblia para nós, para que nós possamos ter uma vida em santidade. Foi para isso que Ele veio, para ter um relacionamento com você, para estar com você, para que juntos nós possamos lutar pelo nosso país, para que juntos nós possamos levar o Evangelho até os confins da terra, para que juntos, como igreja, corpo de Cristo, não só a Igreja Ministério Internacional da Família, todas as igrejas, nós possamos levar o Evangelho, possamos ser uma igreja que clama por justiça de Deus nessa terra, clama por justiça aqueles que estão sendo diminuídos, clama para que a justiça de Deus atinja aqueles que estão lá em cima e que são inatingíveis por causa de dinheiro. A gente precisa orar por isso. Clama para que Jesus venha e fira a gente mesmo. Porque, irmãos, não existe conserto se a gente não é corrigido. O único motivo pelo qual Deus castigou o povo naquela época, em Amós fala muita coisa que aconteceu. Houve seca, houve fome, houve tudo isso. Isso Ele fez para que o povo voltasse o coração a Ele. Deus não é ruim por fazer isso. Deus, Ele está te amando, senão Ele não te corrigiria. Ele amou Israel, Ele ama Israel e por isso Ele corrige Israel. E por isso Israel foi levado cativo, passou anos como escravos, porque não é isso aqui que importa, é a nossa alma, o nosso espírito. E a gente vai sofrer aqui por consequência do que a gente faz, não porque é o preço do nosso pecado, porque se fosse, a gente não ia aguentar, porque o preço do nosso pecado Jesus já levou na cruz. Não é isso que a gente está sofrendo com os nossos pecados aqui, é correção de Deus, porque Ele quer que nós voltemos nosso coração a Ele. Ele quer que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. E é isso que hoje Ele veio me trazer para falar. E é uma coisa para mim, é uma coisa para cada um de nós, porque nenhum de nós somos perfeitos, né? Mas nós precisamos desejar essa santidade. Nós precisamos desejar atingir a estatura de Cristo. E nós não podemos nos conformar. E às vezes eu falei aqui várias coisas, né? Pequenas que a gente se acostuma a viver, mas às vezes você aí no seu coração, você está lembrando de outra coisa que você se acostumou a fazer. E o Espírito Santo faz isso, gente, Ele traz ao nosso coração. Então hoje a gente vai orar, e a gente vai pedir perdão, e a gente vai confessar os nossos pecados. E não vai ser só aqui que a gente vai viver isso, porque se você vier confessar seus pecados aqui, tá, só porque eu tô falando, depois voltar para sua casa, não ler a sua Bíblia para ter uma vida de santidade, não separar um tempo com Deus, para que seu coração seja cheio de coisas boas ao invés de palavras perversas, então de nada vai valer. Mas daqui para fora vai ser você com Deus, certo? Então agora nós vamos orar. Nós vamos pedir perdão. Quem quiser pode se ajoelhar, quem quiser ficar de pé, faz do jeito que vocês quiserem. Mas eu vou conduzir a oração, irmãos, mas eu quero que vocês façam uma oração, porque eu não posso confessar os seus pecados. Eu posso pedir posso pedir perdão por toda a minha igreja, por toda a minha nação. A gente pode fazer isso. Isaías faz isso nesse capítulo pelo povo. Ele começa a se colocar no lugar do povo e falar: nós estamos cheios de iniquidade, nossas iniquidades estão diante de ti, e nós conhecemos ela. E ele começa a pedir perdão pelo seu povo. E eu vou pedir perdão aqui no coletivo, mas você precisa, irmão, se arrepender também, porque a nossa salvação é individual. Vocês precisam, se tiver algo no seu coração ainda, vocês precisam se confessar. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, neste momento eu venho diante de Ti, ó Deus. Eu peço perdão, Senhor. Perdoa-me, ó Deus, perdoa a minha igreja, perdoa o meu país por tanta injustiça social que nós temos sofrido e por não ter dado ouvidos, ó Pai, ter virado as costas para isso. Nos perdoa porque nós temos deixado os pobres perecerem, porque nós não temos clamado por justiça
justiça para as meninas que estão sendo abusadas, ó Pai, em suas próprias casas. Não temos clamado por justiça por aqueles que têm sido inocentados falsamente só por causa do seu dinheiro. Perdoa-nos, ó Deus, porque nós não temos clamado por justiça pelas pessoas negras que têm sofrido preconceito, têm sofrido racismo, têm sido mortas só por causa da cor da sua pele. Nos perdoa, Senhor, porque nós não temos cuidado dos órfãos, Senhor, não temos cuidado das viúvas, que era a tua religião, ó Pai. Nos perdoa, Senhor, porque nós não temos, ó Deus, nos amado aqueles ao nosso redor, a ponto de nos sacrificar, ó Deus, a ponto de dar aquilo que nós temos para eles, porque eles estão passando necessidade. Perdoa-nos, ó Deus, por falar falsamente, por só ter palavras de perversidade na nossa boca, porque o nosso coração tem sido cheio de tudo menos da tua palavra, menos do teu Espírito, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, porque as nossas mãos têm estado cheias de sangue. Nós temos vindo diante de Ti, te adorar nesse altar, cantar, dançar, pregar, mas nós temos vivido uma vida de iniquidade lá fora, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, porque as nossas verdades, aquilo que a gente preferiu acreditar, tem sido mais forte, tem sido maior do que a tua verdade, da tua palavra, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, porque nós temos nos enganado, achando que nós estávamos no caminho correto, porque nós somos ignorantes, porque nós somos teimosos. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus, por não orar pelo nosso país. Perdoa-nos por não ligar para as pessoas que vão governar o nosso país, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Nós sabemos que te obedecer, ó Pai, obedecer aos seus mandamentos é a tua linguagem de amor, e nós desejamos, Senhor, nós desejamos te amar. Nós não queremos, Senhor, confiar na nossa vaidade, andar na nossa mentira, andar naquilo que nós achamos que é certo, mas nós queremos andar segundo a tua palavra, Deus. Nós queremos, ó Deus, confessar agora os nossos pecados. Eu peço perdão pelos meus, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus, por toda a preguiça, pela gula, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, pela falta de coragem para falar do teu amor para as pessoas lá fora. Perdoa, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Nós pedimos a tua misericórdia, Deus. Nós sabemos que o Senhor morreu naquela cruz por cada um desses pecados que nós estamos confessando aqui. E nós pedimos perdão pelo nosso país. Nós pedimos perdão por todos aqueles que votaram sem pensar, sem se importar. Nós pedimos perdão, ó Deus, pela incredulidade do nosso país, que muitas vezes tem sido reflexo de nós, porque nós não temos mostrado, Senhor, e as pessoas têm acreditado nas mentiras de Satanás. Nós pedimos perdão pela igreja brasileira, Jesus. Nos perdoa porque nós não temos nos posicionado, ao invés disso nós temos deixado a corrupção, as mentiras, o que tem no mundo lá fora, nos influenciar e entrar dentro da nossa igreja. Nos perdoa, Senhor, porque nós temos manchado nossas vestes. Nos ajuda, Pai, a andar em espírito, porque o teu Espírito habita em nós. Nós te aceitamos como nosso Salvador. E quando nós te aceitamos, nós nos tornamos filhos de Deus, nós somos batizados, somos selados com o teu Espírito Santo. E nós pedimos que o teu Espírito não se aparte de nós. Nós pedimos que o teu Espírito venha permanecer em nós. Nós pedimos, ó Pai, que o teu Espírito venha nos ajudar a ter disciplina, a ler a tua palavra, a ter uma vida de oração, uma vida de consagração a ti, fora desse lugar da igreja. Que não seja só um dia de consagração, mas que seja uma vida inteira, Pai. Nós cansamos do evangelho raso, o evangelho que só está no nosso coração, mas não está nas nossas atitudes. Nós queremos, ó Deus, estar limpos de coração. E nós queremos também ter as nossas mãos diante de Ti para trabalhar, ó Deus, para fazer o evangelho prático, não só teórico, ó Deus. Usa nossas vidas, Senhor, nos purifica, Pai, de toda injustiça, nos livra de todo pecado. Em nome de Jesus é o que nós pedimos, ó Deus, e te agradecemos na certeza, ó Deus, da Tua fidelidade para cumprir a Tua palavra que diz que quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.